primeira mensagem é que você pode achar estranho esse nome, né? Esse tema, os ministros do mercado. O que tem a ver ministro com mercado? Tem tudo a ver porque ainda hoje sofremos algum tipo de influência de uma filosofia maldita do século da Idade Média, que dizia o seguinte, que os sacerdotes são muito importantes para Deus, a eles foi dada a responsabilidade de ensinar e de interpretar a Bíblia. E eles ficaram sendo conhecidos como o clero. Daí o nome dessa filosofia chamada clericalismo. Era uma ideia, era um conceito que separava sacerdotes do resto do povo. É dessa filosofia enganosa que vem expressões como essa, né? Somente os pastores podem interpretar a Bíblia, ou somente eles podem trabalhar para Deus de forma eficaz e completa, porque eles são financiados pela igreja para isso. E aí as pessoas pensam, eu não posso trabalhar dessa maneira porque eu não trabalho em tempo integral, eu tenho minhas obrigações, meu trabalho, eu tenho minha empresa, eu tenho meu negócio, eu não posso trabalhar como os pastores trabalham. A verdade é que todos nós fomos chamados para trabalhar em tempo integral para Deus. Todos nós somos chamados para trabalhar 24 horas para Ele. Mesmo quando estamos dormindo, pedimos que Ele nos ajude a trabalhar para Ele. Todo o tempo. Alguns, é claro que Deus chama para serem ministros do púlpito, para serem pastores que ministram para a igreja, são pessoas responsáveis por organizar, por serem líderes na igreja. Entretanto, todos nós fomos chamados para pastorear o rebanho do Senhor Jesus, para cuidar das ovelhas desse imenso rebanho que Ele está levantando em toda a terra. E assim também precisamos entender que, como ministros desse mercado, como ministros da nossa sociedade em geral, nós precisamos compreender como que a vida de uma nação flui. Ela flui em pelo menos 3 grandes artérias, que nós não podemos entregá-las para os outros, para o mundo tomar posse e cuidar dela. Você vê algumas pérolas, por exemplo, você já deve ter ouvido alguma vez alguém dizer, não, esse negócio esses conceitos aí de vocês, aí vale dentro da igreja, lá no prédio de vocês. Aqui fora não, aqui fora o Estado é laico, você não pode trazer essas coisas para cá. Quando você chega com princípios e valores, né, do reino de Deus, e na política, na economia, nos negócios, eles falam, não, isso aqui não funciona. É claro que funciona. Um dia nós vamos ver isso funcionar plenamente. Quando Jesus Cristo voltar definitivamente, Ele vai implantar um novo céu e uma nova terra, e o seu reino perdurará para sempre, e os valores desse reino serão aplicados completamente. Por enquanto nós estamos trabalhando aqui para abençoar a terra onde nós estamos. Então essas 3 artérias são, primeiro, a economia, o sistema financeiro, o sistema de trocas, o trabalho. A segunda artéria é o sistema educacional. Por isso Satanás está muito interessado em ensinar as suas mentiras a partir das crianças. O diabo quer crianças, ele quer os adolescentes, ele quer os jovens, porque se ele conseguir capturar, sequestrar a mente de uma criança, ele muito provavelmente, se Deus não intervir, se Jesus não aparecer na vida dessa pessoa, ela vai permanecer durante toda a sua vida pensando através de uma mentira. E também, além da economia, do sistema educacional, a artéria também muito importante, que é a artéria do governo.
governo, executivo, o legislativo que faz as leis e o judiciário que julga. Todas essas áreas são artérias pelas quais a nação flui, e que você e eu fomos chamados para atuar em cada uma delas, levando a palavra de Deus, levando os princípios e os valores do reino de Deus. Você está num lugar desse aí, você tem um emprego, você tem uma empresa, você está atuando em alguma dessas áreas, e não é só para você sobreviver, não é só para você ter um emprego e pagar as contas, não é só para você cuidar da sua família. Você está ali como um ministro do mercado para ministrar a palavra de Deus e levar o reino de Deus nesse lugar. Os ministros do mercado foram chamados para servir em todas essas áreas. Quem está entendendo, diga amém. Agora, esse é um pequeno resumo do que foi a mensagem da semana passada. Nós paramos nas 4 mentiras sobre os ministros do mercado. Algumas mentiras que são estabelecidas, e o diabo, é lógico, é o pai da mentira. Foi ele que criou essas mentiras, e nós vamos desmascará-las hoje em nome de Jesus. A primeira mentira sobre o ministro do mercado é que o ministro do mercado não é tão importante para Deus quanto o ministro do púlpito. Você já ouviu isso alguma vez? Os pastores que ministram no púlpito, eles são muito mais importantes para Deus do que aqueles ministros que estão ministrando no mercado. Isso é uma mentira, isso é uma herança maldita daquele clericalismo que eu falei no início. Alguns dizem assim: eu sou apenas um empregado, eu não tenho poder para fazer nada, eu sou apenas nada nessa cadeia enorme, nessa engrenagem muito grande, né? Sabe, queridos, você precisa levar a sério o trabalho que Deus te deu. E saber de uma coisa: a provisão da nossa vida não vem daquilo que nós vemos, nem vem daquilo que a gente acha que a gente conseguiu obter. Nossa provisão vem de Deus. Deus é o seu provedor. Deus vai mover os céus e a terra para levar a provisão que você precisa. Se Deus deu ordens a corvos para alimentar Elias, como Ele não vai dar ordens a qualquer coisa para abençoar a tua vida, para manifestar o seu poder, se você crer e confiar nele? Você não é empregado de alguém, você não depende do governo, você não depende da sua empresa, você não depende nem de você mesmo, porque você não pode aumentar sequer um dia de vida na sua vida, porque todas as coisas estão nas mãos de Deus, inclusive eu e você, e Ele, diz a palavra de Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida de mim. Diga para o seu vizinho: Ele cuida de você, meu irmão. Portanto, o ministro do mercado é tão importante quanto qualquer ministro que ministra nesse púlpito ou em qualquer outro púlpito. Você é o ministro do mercado, e você é tão importante para Deus quanto qualquer outro ministro. Quem recebe, diga amém. A segunda mentira é que a igreja funciona somente no edifício e nas reuniões das células durante a semana. Para muitos, a igreja é só isso. A igreja, a gente até diz assim: você vai na igreja hoje? Hoje é domingo, né? Isso é uma expressão que a gente usa, claro, mas sabemos que a igreja não é o prédio, a igreja não é um local, a igreja somos nós, a igreja sou eu e você, porque onde eu estiver o povo de Deus, ali está a igreja. Onde houver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, o Senhor está ali no meio deles. Portanto, aonde você for, o Espírito Santo está dentro de você, e Ele vai te usar poderosamente para onde você estiver, para abençoar esse lugar. Quem está entendendo? É por isso que dizemos que a igreja precisa e deve funcionar todos os dias da semana. Tem pessoas que trabalham assim: olha, domingo é do Senhor, não faltam os cultos, é uma benção. Na segunda até sábado, aí é meu, aí eu cuido da minha vida, né? Também ninguém é assim, é demais também, né? Não, querido. Nossa vida não é compartamentalizada. Isso aqui é de Deus, isso aqui é meu. Isso aqui é um pedacinho para Deus e o resto é meu. Nossa vida toda pertence a Jesus.
Todos os nossos dias, nossa semana pertence a Jesus, sim ou não? Por isso que a igreja precisa funcionar em todo lugar, é na rua, é nas igrejas, nos prédios, sim, é nas células, sim, mas é também nos encontros de trabalho que começam amanhã, é nas universidades, é nos restaurantes, é nos hotéis, é nas escolas, é nas empresas, é nos escritórios, é onde tem gente, aonde as artérias da nação estão fluindo, ali precisa a igreja estar presente, ali os ministros do mercado precisam estar presentes, levando essa presença abençoadora do Espírito Santo. Essa é uma necessidade, amados, porque a cura de uma nação, a mudança da fibra moral de uma nação, não vai passar pelo Congresso Nacional e nem pela eleição de um novo presidente, eleito democraticamente. Não vai ser a partir de julgamento de leis, onde homens corruptos e sem Deus estão julgando. Não vai ser por aí. A mudança de uma nação passa necessariamente por uma igreja que entendeu que está na terra com uma missão de espalhar os princípios e os valores do reino de Deus, e eles funcionam na economia, eles funcionam na educação, eles funcionam nos negócios, eles funcionam em todos os lugares, no governo, nas leis e em todos os lugares. Você e eu precisamos acreditar nisso. Por isso que amanhã, segunda-feira, chegue no seu local de trabalho e comece a abençoar o lugar onde você vive. Comece a dizer: eu vou abençoar esse lugar. Isso aqui vai começar a mudar em nome de Jesus, porque chegou um filho de Deus, uma filha de Deus. A terceira mentira que nós vemos em relação aos ministros de mercado é que as pessoas que trabalham secularmente não podem ser tão espirituais quanto aquelas que trabalham no púlpito. Isso é uma mentira. Não, vamos levar você lá na igreja porque o pastor vai orar por você, ele é mais espiritual do que eu. Os ministros que ministram na igreja, eles são muito mais espirituais, porque eles são pagos para isso. O dever de cada cristão, amados, é buscar a vontade de Deus para a sua vida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Nós seremos julgados não por aquilo que fizemos, mas por aquilo que Deus espera que nós façamos. É a vontade dEle para a nossa vida. Então busque. Você é um ministro do mercado, um ministro do púlpito. Você é o quê? Deus te dá essa direção para você fazer aquilo que Ele deseja que você faça. Um dos maiores exemplos de um ministro do mercado na Bíblia Sagrada é o profeta Daniel. Daniel é um dos maiores profetas, ele está no meio daqueles profetas maiores, que viveu num ambiente muito perverso, corrupto, que era Babilônia. Ele foi deportado muito cedo, muito jovem, foi levado cativo, e ali ele se projetou em Babilônia. Ali ele chegou a ser um dos primeiros, dos 3 principais ministros do rei da Pérsia, do imperador da Pérsia. Esse homem era um homem extremamente capaz, era uma pessoa muito dedicada, era uma pessoa de uma habilidade enorme, e o rei, sabendo da sua capacidade, o rei intencionava colocar Daniel como o primeiro-ministro de todos os outros, de 127 províncias de todo o Império Persa. Sabe por quê? Porque Daniel era fiel, porque Daniel era competente, porque Daniel sabia resolver problemas, porque Daniel era um homem cheio de boas intenções e era um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, abria as janelas em direção a Jerusalém e orava ao Senhor todos os dias. Ele trabalhava, como a gente costuma dizer, secularmente. Ele tinha uma atividade econômica, ele era um altíssimo diretor de uma grande empresa, vamos dizer assim. Mas ele era espiritualmente relevante, cheio de Deus, cheio do Senhor. E olha, amados, aquele homem não somente foi bem sucedido nos negócios, mas aquele homem foi bem sucedido em todas as áreas da sua vida, ao ponto que Deus revelou a Daniel, fez a ele revelações proféticas
as quais muitas já se cumpriram e muitas ainda não se cumpriram e vão se cumprir, porque Deus revelou a Daniel, porque ele era um homem que andava na presença de Deus. Deus está desejoso que aqui nessa noite os Daniéis desse lugar comecem a viver como Daniel vivia, comecem a ter essa perspectiva que Daniel tinha. Não fica agora, eu queria tanto servir a Deus, eu queria estar na igreja. Irmãos, aqui não é lugar de servir a Deus, não. Isso aqui é lugar da gente carregar as baterias, isso aqui é lugar da gente ser animado, aqui é o lugar da gente receber uma palavra de fé, de ânimo, de coragem, de ousadia, e sair daqui como um ministro do mercado, cheio do Espírito Santo, para confrontar o diabo, para destruir as obras das trevas, e levar salvação e alegria e vida eterna para as pessoas que estão morrendo agora mesmo. Você pode ser tão cheio do Espírito Santo quanto qualquer homem, quanto qualquer mulher de Deus, porque você foi ungido para isso. A quarta mentira que nós vemos em relação aos ministros do mercado é que tem pessoas que dizem assim: a única razão para que eu trabalhe no mundo secular é somente para financiar a obra de Deus. Um dia uma pessoa falou assim: pastor, eu estou trabalhando, mas eu não me sinto parte daquilo, eu acho que eu estou lá só porque a obra de Deus precisa de financiamento. E eu tenho noção disso. É claro que isso é uma boa razão, não é ruim não. Sim, claro que o reino de Deus precisa de financiamento, mas não esqueça que Deus não precisa do financiamento de ninguém. Deus é capaz de fazer o jeito dele. Deus é capaz de fazer milagres. Deus é capaz de fazer qualquer coisa. A forma como ele decidiu fazer com que seu reino se expanda é através dos dízimos e das ofertas, porque ele abençoa cada um individualmente. É claro que isso é uma boa razão. Entretanto, você e eu precisamos estar nesse mercado, nesse mundo secular, com uma razão. Nós estamos ali como um missionário. A gente fala assim: eu estou ajudando um missionário lá não sei onde, na África, na Ásia. Que bom, entre os índios. Eles precisam de Jesus, claro. Você não pode abençoar um missionário para que você fique com crédito e vá viver a sua vida do jeito que você acha que deve viver. Aquele missionário que foi para a África, ele foi enviado para uma missão específica. Mas a sua missão aqui, ninguém vai fazer, é você que vai fazer. É Deus que espera que você faça essa missão agora. Você foi levado a esse lugar, a esse mercado, não só para fazer dinheiro, não só para sustentar a sua família. Deus te levou lá para implantar o sistema de valores e de princípios do reino de Deus. Você tem coragem de crer nisso? Ou você fica se escondendo? Não fala nada porque não pode misturar. O capeta chega para você e diz: não pode misturar negócios com religião. Dá congestão. Negócios são negócios, religiões à parte. É isso que o diabo quer, enclausurar você dentro do templo, para que você se torne irrelevante a uma sociedade que apodrece todo dia, precisando de Jesus e precisando da palavra de Deus. A única maneira desse mundo não apodrecer, e ele não apodreceu ainda completamente, 100%, é porque existe sal, existe luz no meio dessa terra. E quem é esse sal e quem é essa luz? Eu sei que você disse assim, meio com medo de ser: será que eu sou mesmo? Outros ficaram calados. Não, pastor, mas quem disse isso foi Jesus. Eu sou a luz do mundo. É verdade, ele falou isso. Mas foi ele que disse também: vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Você é o sal da terra. Aquele lugar corrupto, mentiroso, podre que você vive, não apodreceu ainda mais, porque tem você como sal ali dentro. E você vai salgar esse lugar, e você vai mudar esse lugar. Você é o ministro do mercado. Então dê um aplauso a Jesus por causa disso.
Agora eu quero ver 4 verdades a respeito do ministro de mercado. Nós vimos 4 mentiras, agora vamos ver 4 verdades. Primeira verdade, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Aqui eu creio, irmãos, que tem um manual do ministro do mercado. Jesus explicou e ensinou muito bem. Porque antes, no capítulo 9 de Lucas, Jesus envia seus 12 discípulos. E eles fazem tanta bobagem, mas mesmo assim, eles voltam alegres, né? Felizes. Mas no capítulo 10, Jesus envia agora não os 12 discípulos, ele agora envia os 70. Não eram os apóstolos de Jesus que tinham sido chamados para andar com ele. Esses 70, a Bíblia não diz, mas eu deduzo que eles eram ministros do mercado. E Jesus os envia de 2 em 2, está aqui no capítulo 10, versículo 1, diz: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo, bebendo o que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros: está próximo o reino de Deus. Irmãos, as instruções eram muito claras. Vão. Primeira coisa que nós aprendemos, a primeira verdade a respeito dos ministros do mercado é que os ministros do mercado representam Jesus. Diga para o seu vizinho: você representa Jesus. Diga agora, só os obedientes vão dizer agora. Do vizinho do outro lado agora. Se você está no lado da parede, pode falar para o mesmo. Os ministros do mercado representam Jesus. Diga: eu represento Jesus. O primeiro versículo diz assim: ele os enviou para que o precedessem em cada lugar e cidade onde ele havia de ir. Nós, como ministros do mercado, preparamos o caminho do Senhor. Como que nós preparamos? Indo lá no meio deles. Agora Jesus faz uma advertência. Olha o negócio aqui, querido. Jesus disse: olha, os trabalhadores são poucos. Nós precisamos de muita gente que vá me representar, em outras palavras. Mas os trabalhadores são muito poucos. Ele diz: roguem ao Senhor da seara para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Irmãos, nós não podemos levantar trabalhadores. Nós não podemos mover o coração de ninguém. Eu posso fazer aqui um apelo todo dia, toda semana, mas a minha palavra sozinha não tem poder de mudar o seu coração. Só Jesus tem, o Espírito Santo tem, Deus tem. Então nossa oração é: Senhor, levante mais obreiros, levante mais trabalhadores. Por quê? Porque é os ministros do mercado que vão fazer o trabalho. E nós corremos o risco de perder a maior colheita em toda a história da humanidade por falta de ceifeiros, por falta de trabalhadores. Porque muitos ministros do mercado estão lá escondidos, decidiram ser agentes secretos de Jesus. Estão acomodados na sua vida confortável. Estão acomodados porque já chegaram aonde eles queriam chegar. E são incapazes de ouvir o gemido, a dor, o grito da alma faminta de uma pessoa sem Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos desperte para clamar: Senhor, manda
Manda, envia trabalhadores. Irmão, nós precisamos de muitos trabalhadores. Nós precisamos de pelo menos 100 mil líderes de células nessa igreja. Só Deus pode fazer isso, ninguém pode. Mas Ele vai fazer em nome de Jesus, porque nós estamos pedindo em nome de Jesus. Então a primeira verdade sobre os ministros do mercado é: eles representam Jesus. A segunda verdade a respeito dos ministros do mercado é que eles desenvolvem relacionamentos com as pessoas do mercado. Como é que você vai ser uma bênção na vida de alguém se você não está lá? Mas, irmãos, há uma falsa santidade que diz: não se misture com esse povo, não se contamine com eles. Aí fazem muitas vezes como o povo judeu fez no passado: se isolam. É os crentes que não falam com ninguém mais, são tão santos que são incapazes de conversar, de trocar uma ideia, de sentar e comer com pecadores, como Jesus fez. Jesus, inclusive, foi muito criticado por causa disso, porque o judeu na época era proibido até de conversar com uma pessoa que não fosse judeu. Conversar com um gentio, que são as outras pessoas que não são judeus, era um sacrilégio. Como é que você vai ministrar o mercado se você não conversa, não se torna amigo dessas pessoas? As células que mais multiplicam são aquelas que são amigas de muita gente, não cristãs, onde eles estão lá, se envolvendo. Você não vai se envolver com os pecados de quem é pecador e vive no pecado. Jesus comeu com eles, mas não pecou com eles. Dá para entender isso ou não? Claro que dá. Deixa as pessoas falar: essa igreja gosta de estar comendo com esse pecador aí, essas pecadoradas todas. Pois é lá que nós vamos tirar a gente das trevas e vamos trazer para a luz. É lá que nós vamos lançar as redes, porque aqui os sãos não precisam de médicos. Todo mundo está na bênção, glória a Deus. Mas tem milhões de pessoas lá fora que precisam saber que Jesus é a paz. Precisam saber que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Portanto, o primeiro passo, querido, de um ministro do mercado é trazer a paz. Viu o que o texto diz? Quando vocês chegaram numa casa, digam: paz seja nessa casa. Agora tem uns crentes chatos de galocha que já chegam dizendo: se não se converter, vai para o inferno. Você não entendeu nada do que é o Evangelho de Jesus. Primeira coisa que você vai fazer é: declara paz sobre a tua vida, querido. Declaro paz sobre essa casa. Declaro paz sobre essa empresa. Declaro paz sobre esse escritório. Declaro paz sobre essa rua. Declaro paz nesse prédio. Você tem autoridade para fazer isso. Jesus disse: o que você ligar na terra, eu vou ter ligado no céu. O que você desligar na terra, vai ter sido desligado no céu. Abençoe, abençoe, seja um abençoador. Você pode, enquanto trabalha, irmão, você pode abençoar, você pode profetizar. Você declara palavras de vida, palavras de fé, palavras de salvação. Assim como você diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, você diz: eu e minha empresa serviremos ao Senhor. Eu e minha turma serviremos ao Senhor. Eu e meus amigos serviremos ao Senhor. Mas é tudo drogado, tudo sem vergonha, tudo corrupto, tudo mulherengo, tudo não sei o quê, e não sei o que lá. Pois é, aonde abundou a pecado, aí é que vai abundar a graça de Deus. Porque a luz chegou, o sol chegou. Você não se conforma com aquilo que você está vendo, porque você, dentro de você, tem um rio de água viva que flui todo o tempo. Não, você não se alegrou com isso, devia ter se alegrado mais. Sabe o que ocorre? Aqueles que chegam pregando logo de cara não são bem-sucedidos. Porque as pessoas primeiro querem saber se o que você prega você vive e tem a ver com aquilo que você está dizendo que é. Por isso que eu não acredito muito mais, não é mais tempo. Infelizmente, tem pessoas que ainda insistem nisso. Não estou dizendo que não deve ser feito, estou dizendo que o tempo hoje é de você cuidar das pessoas individualmente. Aqueles grandes projetos que a gente fazia de evangelismo na rua e não sei o quê. As pessoas olham, elas te conhecem? Não. Mas o seu colega de faculdade te conhece. O seu colega de trabalho te conhece. O seu colega de alguma atividade que você faz te conhece.
E Ele sabe se aquilo que você está dizendo é verdade ou não. E aí então você chega trazendo paz, abençoando, e mais ainda, a terceira verdade a respeito dos ministros do mercado é que eles curam os enfermos do mercado. Diga comigo, os ministros do mercado curam os enfermos do mercado. Por quê, pastor? Não podemos dizer isso, mas quem cura não é Jesus? Mas aqui Jesus deu uma ordem. Jesus não disse assim, vocês vão lá, identifique os doentes, bote um cartão, bote uma identificação, numere, faça uma fila, porque eu vou chegar, e quando eu chegar eu vou curar eles. Foi assim que Jesus disse? Foi o que Jesus disse. Versículo 9 diz o quê? Curai os enfermos que nela houver. Bom, nós precisamos nesse quesito ser mais ousado onde a gente vive. A gente olha assim, não vou orar nada, vai que essa pessoa não é curada e eu vou ficar envergonhado. E se a pessoa for curada, você vai receber a glória? Não? Sim ou não? Não. Claro que não. Então como é que se ele não for curado, você vai receber a vergonha? Foi que Jesus disse, vão lá, impõem as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém. Se não acontecer, eu fiz o que Jesus mandou eu fazer. Meu querido, há tantas pessoas doentes perto de você. Você não tem ideia. Doentes fisicamente, doentes emocionalmente, pessoas à beira de um colapso emocional, pessoas que estão tão distantes de Deus, e você pode ser o escape, pode ser a ponte que ela está precisando para se encontrar com Jesus. Você vê que até agora os ministros do mercado não pregaram nada. Primeira coisa que ele fez é o quê? Paz seja nessa casa, abençoe. Segunda coisa, continue abençoando, se importe com as pessoas, faça amizade com elas, vá comer com elas, vá no aniversário do filho dele, vá. Não me misturo com essa tropa, pois é lá mesmo que Deus vai te levar e tu vai arrastar, lançar as redes nesse lugar e trazer bem gente para a glória de Deus, para o redil, para o rebanho do Senhor. Depois de curar os enfermos do mercado, irmãos, quando você se identifica e serve, irmãos, nós precisamos, irmãos, a coisa mais difícil do mundo é você ficar chamando o povo para vir para a sua igreja. Vamos para a minha igreja. Uma pessoa que não conhece Deus, que não tem horror à igreja, como é que ele vai na igreja? Não vai. Ele acha que todo mundo aqui é alienado. Ele acha que todo mundo aqui é bobo. Acha que todo mundo aqui fica sentado só para dar dinheiro a pastor. Eles não conhecem, não sabem. Mas eu duvido, no dia que essa pessoa chegar triste, choroso no seu consultório ou no seu escritório, e tiver um diagnóstico na mão de uma doença incurável, se ele não vai correndo para você pedir, por favor, ora por mim. Aí nessa hora, você não vai dizer, é agora, né, bichinho? Agora tu quer Jesus, mas eu passo o ano todinho te chamando para ir para a igreja, você não vai, agora também se vire. Miserável, não faz isso. A doença dele não vai pegar em você, fica tranquilo. Mas por favor, não faz isso. Moça, que hora bendita. Um problema na família, uma situação de irmãos. Jesus andou por toda parte, diz a Escritura, ele andou por toda parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus é com você, Deus está com você. Então você pode sair como Jesus fez, andando por toda parte. A gente tem que andar, não pode ficar sentado esperando. A gente muitas vezes tem essa acomodação. Venham até mim, olha como eu sou feliz, olha como eu tenho Jesus, venham para cá, olha, minha igreja é maravilhosa, olha o que eu fiz, olha ar-condicionado, nossa igreja, o estacionamento da nossa igreja é maravilhoso, o pessoal aqui é a recepção muito boa, maravilhosa, venham. Jesus nunca disse isso, Jesus disse vão,
Jesus andava por toda parte, andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Nós precisamos andar de lugar em lugar, rua por rua, casa por casa, escritório por escritório, universidade por universidade, em todos esses lugares. Nós andamos por todos eles, levando a palavra de Deus. E aí depois que elas são ministradas, depois que elas são curadas, depois que ela encontra algo poderoso, aí elas vão perguntar: mas peraí, por que você está fazendo isso? Aí chegou a hora da quarta verdade. Os ministros do mercado anunciam: é porque o reino de Deus chegou nesse lugar. O reino de Deus chegou a João Pessoa. O reino de Deus chegou na sua casa. O reino de Deus chegou na sua faculdade. O reino de Deus chegou no seu negócio. O reino de Deus chegou. Aí você pode pregar. Depois que você ministrou a esses amigos, a esses irmãos, pregar, portanto, é a última parte da sua missão. Você viu que muitas vezes a gente começa pelo lado errado? Começa pregando. Venha para Jesus: mãe, aquela mulher, você tem alguma esposa aqui cujo marido não é cristão, aí não é crente em Jesus Cristo, pelo amor de Deus, pare de pregar para ele. Toda vez que você prega, ele se distancia mais ainda de Deus, porque a Bíblia diz claramente: aquelas mulheres que têm maridos não crentes, eles sejam ganhos sem palavra, pelo seu procedimento. Irmãos, o nosso procedimento fala muito. Uma mulher sábia vai abençoar seu marido. Uma mulher sábia vai aprender a gostar de futebol para assistir com o marido. Fala, Jeová. A mulher sábia não corre para agarrar o controle remoto e dizer: agora ninguém me assiste mais nessa casa, agora sou eu. Se você tiver sabedoria, querida, viu, mulheres, vou falar uma coisa para vocês aqui, viu? Só para as mulheres ouvir, os homens não vão ouvir o que eu vou falar agora. Se você for sábia, você leva seu marido para onde você quiser. Agora não vai ser na dura sorte, viu, beleza? Vai ser com amor e carinho, muito jeito, e aí você leva, que é uma benção, né? Porque já disseram que o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Dizem, eu não concordo com isso não, mas parece que é. Bom, mas vamos voltar para a mensagem, que isso não estava no pré, né? Então, queridos, essa é a verdade a respeito dos ministros de mercado. Todos nós aqui fomos chamados para ministrar no mercado. Então todos nós temos um púlpito, todos nós temos uma plateia, todos nós temos um público, todos nós temos alguém que Deus escolheu para ministrar. Todos nós temos uma responsabilidade, amados. Hoje é dia de você mudar sua mentalidade. Hoje é dia de você sair daqui e perguntar: Senhor, já estou aqui com minhas catracas funcionando. Opa, o Senhor já está me dando estratégias aqui. Mas eu gostaria que você orasse sobre isso seriamente. A vida passa muito rápido. Não faz poucos dias eu tinha 20 anos. Já passei dos 40, irmãos. Parece que voa, tudo assim, ó. Dia desse eu estava me lembrando, fui lá no encontro com Deus. Pastor Ismael, né, hoje de manhã fui ministrar, fomos lá ministrar, e me lembrando daquele antigo Vale das Cascatas, né, não sei quantos aqui se lembram, 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu lembro que eu levei meus filhos, os dois, Rafael nem era nascido ainda, Suziane não tinha 1 ano ainda, o Ricardinho tinha uns 3 ou 4, sei lá, por aí. Eu me lembro que a gente foi lá, as piscinas, aproveitamos o dia, tinha um amigo que tinha lá, comprou um título daquele lá, não sei das quantas. E eu cheguei lá, meu Deus, quanto tempo passa rápido. Nós voamos. Não se esqueça, você pode construir muita coisa nessa vida. Você pode ganhar muito dinheiro nessa vida. Você pode ser muito popular nessa vida. Você pode ser conhecido no mundo inteiro. Você pode conquistar tudo que você sempre desejou, mas nunca se esqueça:
somente aquilo que você fizer para Deus vai durar eternamente. Vamos orar, baixe sua cabeça, feche seus olhos.